Fala pessoas, dia 4/9, segunda-feira, e vamos às notícias, mais uma semana, e olha só que apareceu pessoas que não davam as caras faz muito tempo, como a Aécio, que diz que PSDB deve endurecer na oposição a Lula, não dá pra ficar nesse nem, e ele, que enfrentou a Dilma de certa forma, do nada sumiu, não quis nem questionar certas coisas que a gente sabe que muita gente questiona, mas não pode. E agora ele está sendo resgatado aí pela mídia de certa forma, e eu falo para vocês que na melhor das hipóteses no Brasil, né, agora, depois de Bolsonaro, o que aparenta ser que pode acontecer aí é uma volta da social-democracia, que eu sempre falo, né, e por isso vão aparecendo nomes como Temer, que critica a articulação para recompensar Dilma por impeachment, se foi golpe foi de sorte, e é aí que o pessoal vai dando as caras, vão ganhando certa coragem, a gente vai falar do Pacheco daqui a pouco, mas vamos vendo, ó. Polícia Federal pede busca contra ministro de Lula, mas Barroso nega, não deixou, né? A PF faz busca na investigação que mira Juscelino Filho, irmã de ministro também é alvo, né? E aí todo mundo vê que quando é com o Lula, pode ficar tranquilo que o cara tá sendo segurado há muito tempo, porque PF apura uso de emendas para asfaltar a estrada que leva à fazenda de ministro, mas tá até hoje lá. Esse cara aí, estão falando dele há muito tempo, e o Lula segurando. Se fosse o Bolsonaro, tinha que exonerar na hora, senão era impeachment. E aqui o Lula esperando, apesar que eu acho que ele vai ser aí descartado também, tá? Assim como o G. Dias, de certa forma, foi, né? Vamos ver, porque os caras, eles são bem assim, eles são bem cara de pau, né? Pode acontecer o que for, que eles não se desfaz, não exonera ninguém, é impressionante. TSE quer saber se intérprete de Libras de Bolsonaro recebeu verba pública para live com teor eleitoral. Enquanto isso, você vê todos esses escândalos na esquerda, os caras estão preocupados com a intérprete do Bolsonaro, porque não importa, todos em volta, ó, depoimento em 13 de setembro, intérprete de Libras vai depor em ação contra o Bolsonaro, estão dizendo, não importa quem esteja em volta ou estava em volta do Bolsonaro, todos serão aí questionados, indagados, né, levados para depor, é tudo uma coisa assim impressionante, enquanto a esquerda faz misérias no Brasil, ainda falam em Bolsonaro, e muito ainda, governistas dizem que a FBI indicou ter mais informações sobre o Bolsonaro. Lembrando que a FBI está no mesmo fluxo da PF, provavelmente tem mesmo alguma coisa aí que eles vão falar, assim como a PF está falando, ó. Bolsonaro e Michele pedem ao STF acesso aos depoimentos de Mauro Cid, não se sabe o que Mauro Cid falou, muita gente aí torcendo, ó, a torcida aqui, ó, depoimento de Mauro Cid desorientou a defesa de Bolsonaro. Então já vi a Netuza Neri lá na Globo News falando que foi 22 horas, mais de 22 horas de muitas coisas, mas aí chega o advogado do Mauro Cid e fala que não tem nada a ver e é tudo muito estranho. Eu vou esperar, eu só vou esperar, porque o advogado do Mauro Cid é um cara que não se decide, ele falou que não tá nem aí pra coerência, então o jeito é esperar e ver o que acontece. Mas você vê que existe uma movimentação bizarra. É bizarro a questão do Mauro Cid, tá? Em São Paulo, 68% não votariam em candidato apoiado por Bolsonaro para a prefeitura, diz Datafolha. Como sempre com as pesquisas mais estapafúrdias. 32% dos paulistanos se dizem petistas. 15% bolsonarista, diz Datafolha. Levantamento divulgado neste domingo mostra ainda que 26% dos moradores da cidade de São Paulo afirmam estar neutros. E a Datafolha é sempre assim, puxando sempre a sardinha para a esquerda, sempre. Zanin derruba a decisão que censurou o trecho de reportagem da Piauí, tá? E que a Piauí fez uma matéria contra o Bolsonaro, que ele tirou mais médicos, aí tinham médicos pelo Brasil, eles falaram que tinha assédio, tinha um monte de coisa aí, né? E aí foi derrubada essa matéria da Piauí. E o Zanin, o conservador aí da galera, aí mais uma vez atacando, fazendo movimentações contra Jair Bolsonaro, né? Dessa forma, você vê que não dá mais para defender. Tem gente de direita já pegando o Zanin como o malvado favorito, né? A apreensão dos Estados Unidos com o comportamento do Brasil, né? Preocupação dos Estados Unidos com o Brasil. Segundo o presidente do Senado, é preciso levar à mesa de discussão a percepção das relações internacionais do Congresso Nacional. Por quê? Porque o pessoal que está começando a conversar fala, olha, tem aí, né, o ator do Hulk falando mal, o pessoal dos Estados Unidos tem aí congressista americano falando, o Brasil tá complicado, tem movimentações ali que estão complicadas com o BRICS, vocês não vão fazer nada. E aí o Pacheco, todo mundo já sabe, né? A grande apreensão dos Estados Unidos com o comportamento do Brasil e como o Brasil deve liderar essa relação com os Estados Unidos, e falou que é importante a liderança do executivo e tal, mas que tá complicado. A liderança do executivo que foi colocada pelos democratas aqui no Brasil, mas até agora o Lula não fez nenhuma crítica ferrenha contra o Putin, nem mesmo antes de ser eleito. E mesmo assim os sociais-democratas, os democratas americanos estão com maior confiança.
né? E o BRICS só crescendo. Lula convida Pacheco para agendas em Índia, Cuba e Estados Unidos em setembro. Aí chamou o Pacheco para ir. E Lula vai a Cuba. Né? Vai para os Estados Unidos também, mas vai para Cuba. Eu quero ver nos Estados Unidos como ele vai se portar. Porque se ele vai para Cuba, com certeza ele vai conversar bastante lá. Tem coisas muito interessantes para falar em Cuba. Enquanto isso, os Estados Unidos está dormindo, né? Mas vamos falar um pouco de Brasil e do seu bolso. Shein, lojistas de shopping pedem fim de isenção de compras internacionais de até $50. Sempre isso. O pessoal aqui do Brasil muito preocupado. Mas em shopping, que é super caro, né? O governo quer aplicar a alíquota de 20% sobre remessas de até $50. Aí dólares, já começa aí já um papo que já agrada o pessoal. Né, já vai ter algum imposto. Brusinhas da Shein, governo estuda a alíquota de 20% sobre compras de até $50, para o pessoal que vende bem caro no shopping ficar muito feliz. Só que aí tem mais coisas. Tem aí a AliExpress, que aceitou, a gente conversou aqui da remessa conforme remessa, enfim. A AliExpress informa oficialmente que produtos acima de $50 serão taxados em 92% no Brasil, não é? No remessa conforme. 92%, né? Que acima de $50 já vem aí 60%, depois 17% em cima desse valor, é taxa em cima de taxa e dá 92%, ou seja, você vai pagar praticamente outro item. Mais 8% você compraria mais um item. E AliExpress já é uma coisa mais complicada, que são itens que não tem no Brasil. Roupa você pode até falar, pô, tem roupa aqui no Brasil, você pode, né? Agora, você vai querer um eletrônico específico que não é fabricado no Brasil, você está ferrado. É isso. Façamos o L, tem muita gente nervosa com o PT nas redes sociais. Muita gente xingando aí o presidente. É uma coisa absurda, nunca imaginei algo do tipo, né? STF tem maioria para permitir que sindicatos cobrem taxa de quem não é sindicalizado. Ou seja, você não está nem aí, você não está afiliado, mas você vai pagar também. É simples assim. Por quê? Porque eles querem o seu dinheiro. Receita estimada por Haddad não se confirma e haverá déficit. O ministro falou em 193 bilhões a mais de receita em 2023, mas até julho só apareceram 7 bilhões. Previsão de rombo para 2024 cresce e o déficit zero fica perto do inexequível, ou seja, quase impossível. Pois é, né? E a quantidade absurda de impostos, de arrecadação não está dando certo. Vitrine do governo Lula, Ministério do Meio Ambiente sofrerá corte de 700 milhões em 2024. E chama lá o Leonardo DiCaprio. É ele que gostava bastante aí do Lula. Olha só isso aqui, 700 milhões cortados porque precisa de dinheiro. Por algum motivo precisa. Pouca gente sabe, mas existem grandes planos internacionais com o Brasil. A agência conceituada diz que o Brasil pode terminar 2023 entre as 10 maiores economias do mundo. Olha só como é mídia para você. E uma falando que tá um caos e a outra falando que vai estar super 10. Entre os 10 melhores do mundo. Em quem acreditar? Pior que é no R7, né? Era uma mídia que poderia ser um pouco mais assim isenta, mas pelo visto manda mudando as coisas. Faustão, doador de coração, teve enterro pago com vaquinha de amigos. Olha só que complicada a situação, né, do cara. E a gente não pode falar muita coisa, tá? Porque eu sabia que isso aconteceria. Quando eu fiz aquele vídeo eu falei, olha, vou ficar de olho porque Brasil é Brasil. E quando tem um negócio muito escalafobético, muito polêmico, assim você fala, meu, uma hora os caras vão encher o saco. Faustão não furou fila. Questionar a universalidade do SUS é um ataque à democracia. Agora tudo é um ataque à democracia. O grande crime atual no Brasil é o ataque à democracia, né? A AGU solicita punição para quem disseminou mentiras sobre transplante de Faustão, né? Então você não pode dar mais sua opinião, dependendo de quem for, do que for, de qual órgão, né? Ano passado nas eleições não podia falar mal de artista, e esse é o Brasil, essa é a sua liberdade. Tá gostando? Tá gostando? Faz o L, pô. A gente não pode comentar nada aqui, lembrando que eu não falei nada, tá? Zambelli procura bolos para expressar apoio a deputado do PSOL. E lá vai a Zambelli mais uma vez, né? Porque ela falou que existe aí algo acontecendo muito grave com a direita e com a esquerda. E aí mostrou solidariedade ao deputado do PSOL. Não é de se estranhar, até porque, né, o amigo dela aqui, ó, o governo diz à CPI que não tem imagens de hacker no Alvorada por limitação de armazenamento, né, a sorte da Zambelli até, porque talvez ela estaria junto se tivesse, não sei, mas enfim, se ela não tivesse conversado com o hacker, nada disso estaria acontecendo, né, enfim, ela tem aí umas amizades meio estranhas. Musk se reuniu com o governo após 8/1, criticou Moraes e jamais removeu o post golpista. E lá vem o Musk. Depois do 8/1, teve uma reunião. O pessoal do governo
foi conversar com as redes sociais, porque o Twitter tinha aí postagens que eles achavam que estava espalhando aí, vamos dizer assim, movimentações agressivas contra a democracia, aquele papo. O Elon Musk todo felizão, apareceu lá, conversou, ainda bem que tá tudo controlado já, e não sei o que, e deu de louco, não apagou nada, até aí tudo bem. Mas o Elon Musk anda muito estranho, tá? E a gente vai ter que conversar em vídeo exclusivo que eu reparei algumas coisas. Por mais que a esquerda está atacando, tem aí umas postagens aparecendo de uns códigos chamado Freedom of Speech Not Reach, ou seja, liberdade de expressão, mas não de alcance, que é o que a Linda, né, a nova CEO, anda falando. E no código tem isso aí. E os caras acharam. Olha só que interessante que tem na Twitter. Aqui tem muitas coisas que talvez se você falar você entre Shadowban. E um conhecido meu, né, deu uma lida aí no código fonte e achou aí algumas opções no perfil dele, por exemplo, que ele está ativado, né? Falta aí de alcance. Até mesmo tem uma coisa sobre não traduzir alguns tweets. Eu sigo alguns tweets sobre guerra de alguns países que é difícil a língua. E eu fazia o que antigamente? Eu entrava e traduzia. A opção sumiu. Tem tweets, tem perfis internacionais que eu não consigo mais traduzir. O Twitter, que agora é o X, mudou completamente. Infelizmente para pior. O meu alcance diminuiu em 20 vezes, 30 vezes. Tá? Completamente patético. E eu vou provar no vídeo exclusivo que a gente vai conversar com as teorias da conspiração, porque o Elon Musk está muito estranho e o X também está muito estranho. E a gente vai começar a conversar sobre isso, tá? Morre envenenado o cientista responsável por sonda da Rússia que se espatifou na Lua, espatifou mesmo. E é aquilo, né? O conservador, pelo visto, anda fazendo mais uma vítima, né? O professor Vitaly Melnikov era o cientista responsável pelo Departamento Espacial da Rússia e chefiou o desenvolvimento e envio de sonda Luna 25, que se espatifou na superfície da Lua em agosto e lançou vergonha sobre o programa espacial do país comandado por Vladimir Putin. Agora chega a informação de que Melnikov, de 77 anos, morreu após ser envenenado por cogumelos não comestíveis. Segundo o jornal russo Moskovsky Komsomolets, segundo a publicação, médicos tentaram salvar o cientista que lutava havia 2 semanas contra o envenenamento severo. Outros veículos europeus contam que não se sabe ainda como Melnikov foi intoxicado. E é isso. O número de vítimas vai crescendo, mas tem gente que gosta da Rússia, gosta do Putin, né? Chama de conservador, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos em frente, porque, né, a gente não tem poder pra nada aqui, a gente não vai fazer, né, nenhum tipo de comentário muito mais profundo sobre isso. E enquanto isso, fugidos da crise e da pobreza, venezuelanos são a maioria dos refugiados no Brasil. Lembrando que Maduro, grande parceiro aí da Rússia e também parceiro aqui do Lula. Que o Lula falou que é tudo questão do Maduro conseguir resolver a narrativa. Fazer a narrativa, tá? Mesmo com isso aqui aparecendo, tá? Mas são as narrativas. É isso. Vamos seguindo, vamos em frente, tá? Que tem muita coisa para acontecer no Brasil. Esse final de semana eu não fiz vídeo exclusivo, mas a semana aí, qualquer dia desses, a gente solta um vídeo exclusivo conversando bastante. E muito obrigado pela visita de vocês, pessoal que deixa aí o Pix e também o link da Amazon se comprar qualquer coisa, ajuda o canal que não tem propagandas. A gente se fala em breve, muito obrigado e até mais.